What happened when you got in there? They got the door closed and she's just standing there masturbating. Oh, gross. Yes. And asshole, what up, police? Y'all just so cool, huh? You just so cool. I do. Stop. Yeah, bring it here. Affirmative. Hey, they came back there. Oh, the police. Postos de gasolina durante a madrugada parecem lugares comuns. Mas algumas coisas estranhas já aconteceram nesses lugares. Câmeras de segurança registraram pessoas desaparecendo. Carros abandonados com algo perturbador dentro. E encontros tão bizarros que até a polícia ficou sem explicação. E a última história deste vídeo terminou de uma forma realmente assustadora. Imagine entrar em uma loja tranquila e, de repente, perceber que um homem está prestes a colocar fogo no lugar inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu nessa noite. As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, usando uma jaqueta com capuz, entra no estabelecimento, agindo de forma estranha. No início, nada parece fora do normal. Mas segundos depois, tudo muda. O que ele faz em seguida deixa funcionários e clientes completamente em choque e quase transforma essa loja em um verdadeiro inferno. Oh, hey! 601, can we roll fire? Hey, stop. I asked her nicely. I don't care. Stop. Yeah, bring it here. Affirmative. Six to one, I got the fire out. I would roll them. Quando percebeu que a polícia havia sido acionada, ele tentou fugir do local. Mas naquele ponto, já era tarde demais. As câmeras de segurança registraram cada segundo do ocorrido. Especialistas afirmam que comportamentos como esse muitas vezes estão ligados à impulsividade extrema, estados de desespero ou tentativa de chamar atenção. O suspeito joga líquido inflamável em um oficial, que se afasta para não ser incendiado. Os oficiais evitam usar um taser por risco de incêndio. O que ele provavelmente não imaginava é que a fuga dele já tinha acabado antes mesmo de começar. Minutos depois da tentativa de incêndio, a polícia já estava a caminho. As imagens das câmeras de segurança e as ligações de emergência deram às autoridades exatamente o que precisavam. Descrição do suspeito, direção da fuga e o que ele tinha acabado de fazer. Quando os policiais finalmente o localizaram, a tensão aumentou. Segundo relatos, ele ainda tentou evitar a abordagem, mas naquele momento não havia mais para onde correr. Suspeito é contido após ser atingido por viatura. Oficiais recolhem evidências, como líquido para isqueiro e um isqueiro. O oficial ferido recebe assistência médica. Yeah, I need my eyes flushed. I don't have anything else. I asked her for my med too. That's all I was Keep your head down. I'm just Keep asking. your head down. Just keep your head down. Relax. I don't think that we have anything for eye wash. Let me get you some water. There's nothing else on me. See? All I asked for. I got it fixed. Ooh, that's cold. Em questão de segundos, os agentes cercaram o indivíduo e realizaram a prisão. O homem foi algemado no local
e levado sob custódia para prestar depoimento. Para os investigadores, a rápida captura foi essencial. Incêndios provocados são considerados crimes extremamente perigosos, já que podem colocar dezenas de pessoas em risco em poucos minutos. No fim, aquilo que começou como uma ação impulsiva dentro de uma loja terminou com sirenes, algemas e uma prisão que poderia ter consequências sérias para o resto da vida do suspeito. Essa foi apenas a primeira história. Mas acredite, as próximas ficam muito mais estranhas. Algumas delas foram registradas por câmeras de segurança. Outras terminaram de um jeito que ninguém esperava. Então, se você gosta de mistérios reais, acontecimentos inexplicáveis e histórias perturbadoras como essas, talvez seja uma boa ideia se inscrever no canal. Porque eu sempre trago casos que aconteceram de verdade e que muitas pessoas nunca ouviram falar. E agora eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de trabalhar sozinho em um posto de gasolina durante a madrugada? Me conta aqui nos comentários. Porque depois das histórias que você vai ver hoje, talvez a resposta não seja tão simples assim. Era tarde da noite. A cidade já estava quase silenciosa. Mas uma pequena loja de conveniência ainda permanecia aberta. As câmeras de segurança gravavam tudo. O atendente organizava o caixa, sem imaginar que em poucos segundos algo estranho iria acontecer. A porta se abre. Um homem entra. Ele não diz nada, não corre, não demonstra pressa. Mas há algo errado. No rosto, uma máscara de palhaço. Por um momento, o atendente fica parado, tentando entender se aquilo é uma brincadeira ou algo pior. Então o homem levanta o braço. Uma arma. O silêncio da loja se transforma em tensão. Sem gritar, sem fazer barulho, o assaltante aponta para o caixa. O atendente entende imediatamente. As notas começam a ser colocadas sobre o balcão. Tudo acontece rápido. Rápido demais. Nenhum cliente entra. Nenhum carro passa na rua. Como se o tempo tivesse parado apenas para aquele momento. O homem pega o dinheiro, dá um passo para trás e sai pela mesma porta por onde entrou. A câmera continua gravando. A loja volta ao silêncio. Minutos depois, a polícia chega. As imagens são analisadas, quadro por quadro. Mas há um detalhe estranho. Ninguém na rua viu o homem sair. Nenhuma câmera externa registrou o caminho dele. Nenhuma pista. Nenhum rastro. A única prova de que ele esteve ali é aquele vídeo. E até hoje, ninguém sabe exatamente para onde o homem da máscara de palhaço desapareceu. E se aquilo realmente tivesse sido o crime perfeito? Nenhuma testemunha, nenhuma pista clara, nenhuma câmera mostrando para onde ele foi depois que saiu da loja. Como alguém simplesmente aparece, comete um assalto e desaparece sem deixar rastro? Será que foi apenas sorte? Ou será que tudo foi planejado, nos mínimos detalhes? Porque às vezes, o que parece apenas mais um crime estranho, pode ser, na verdade,
Um plano perfeito, que nunca foi totalmente descoberto. Segundo minhas pesquisas, esse homem nunca sequer teve sua identidade revelada. Começa de uma forma bem diferente. Tudo acontece dentro de um posto de gasolina na Flórida. No início, parece apenas mais uma confusão comum. Uma mulher começa a discutir com clientes dentro da loja. Mas em poucos minutos, a situação sai completamente do controle. Testemunhas dizem que ela estava gritando, xingando pessoas e até causando danos dentro do estabelecimento. O clima fica tão tenso que alguém decide ligar para a polícia. E quando os policiais finalmente chegam ao local, eles esperam encontrar apenas alguém alterado. Mas o que acontece a seguir rapidamente mostra que aquela não seria uma abordagem simples. Fucking legs like you did my cousin, you punk. Who the fuck you are? I know exactly where you are. Hey, glove up. You live and what Glove you up. do. You fucking hurt me on purpose. I'm a woman. I'm not your boy, bitch. Stop. You fucking stop. Stop. You Relax. step back. Yes, I do. Got it. Hey. Well, Stop you'll be fighting. sorry for that. Get the fucking church here. Stop fighting. I'm not fighting you, dumb punk. Stop. I'm not fighting you. Stop. I asked you. Stop. Where You you wanna step go? all in. Just stay. Stop. Stand up. Look how many men it takes me getting up on Stand up. A mulher já está extremamente agitada. Continua gritando com todos ao redor e ignora completamente as primeiras tentativas dos policiais de conversar. E é nesse momento que a situação começa a escalar. Porque ao invés de se acalmar, ela passa a confrontar diretamente os policiais. E em poucos segundos, algo que parecia apenas um distúrbio dentro de uma loja, começa a se transformar em uma situação muito mais complicada. E isso é só o começo. Stop kicking. You want your monkey brain, you want to piss somebody off. Greg, Get that hollow. Bend down. Bring it all the way up. No, it's on Loosen it. Bring it up high. Higher around like I'm gonna show y'all what by your knees. Okay, man. Y'all, does that make y'all feel better to beat up on a woman? Beating You like beating up like Watch out. She's girlfriend all over there, bloody. brings you them little kids, serve you up like a fucking man. That's what y'all want. She's not gonna go anywhere. Grab here. Grab the back of her pants. You grab the back of her pants hurting and me. fold her up. Just Y'all gonna pay relax. me a lot of money for this. Just relax. Oh, good. Stop flailing. Stop trying to like bite at us. You're hurt. I'm not gonna bite you, bitch. What you do? God hath no fury on a bunch of weak boys. Time to go nap nap. And now everybody else is mad that you don't know. Give him off. These boys are hurting me. All three of them beating me up. I'm the only one of my family lady that beat up with Georgia. You tell me. Oh, goddamn it. Relax, woman. Stop fighting. Relax. Stop fighting. Relax. God help me. Stop. Which way you want to go? This way. Help me. Oh, God help me. Oh, my God. Oh, my God. Oh, God help me. Oh, God. I didn't know I said to me. You. Go 619, some other time later, baby. I know you can't run. She would me. He's hurt. Stop. Shut the fuck up. I ain't stop, bitch. Yeah. Welcome to me, motherfucker. Where's the firefighter? We're gonna help you. All right. Everyone loves the fire department. Hey, what'd you take? Hey, get her up. I'm taking that. Let me die the face. I'm gonna help you out. Cup it. Everybody loves a mother. Fuck it. Os policiais conseguem finalmente imobilizá-la e colocam as algemas. Depois de toda a confusão dentro do posto de gasolina, a mulher acaba sendo levada presa.
O que começou como um simples distúrbio dentro de uma loja termina com várias acusações e uma prisão no local. E o mais surpreendente de toda essa situação é como tudo começou. Segundo as informações do caso, toda a confusão teria começado por causa de algo aparentemente simples. A mulher, que era uma sem-teto, entrou no posto de gasolina tentando comprar apenas um copo de café. Mas quando chegou ao caixa para pagar, algo chamou a atenção dos funcionários. A nota que ela entregou parecia ser falsa. Foi nesse momento que a discussão começou. O que inicialmente parecia apenas um pequeno problema no caixa, rapidamente virou uma troca de acusações, gritos e muita tensão dentro da loja. Who's that? Who called? Meet with them. Hey man, what's going on? I don't know what to explain, man. Did you call or who called? He called, but I was the one that was here. She get her coffee, she didn't have no money, she walk out. And then she come back and she said she having a heart attack. Call the ambulance. I tell her, it's because of the street. You can just walk there. Okay. And I tried to give her the phone. I got you. She went out, she laid down, and then she just come back in, she tried this. Depois de toda a confusão, a situação finalmente chega ao fim. Com a mulher já imobilizada e algemada, os policiais a colocam na viatura e a levam para a delegacia. E naquele momento, o que começou com uma simples tentativa de comprar um copo de café já havia se transformado em algo muito mais sério. De acordo com o relatório policial, ela acabou sendo presa no local e levada para processamento. As acusações incluíam desordem pública, danos à propriedade e também resistência à prisão. Crimes que podem trazer consequências legais mesmo quando tudo começou com um incidente aparentemente pequeno. Depois de ser levada pela polícia, ela foi encaminhada para a cadeia do condado, onde o caso passou a seguir o processo judicial normal. E é justamente isso que torna esse caso tão impressionante. Porque em questão de minutos, uma situação que começou com uma discussão dentro de um posto de gasolina acabou terminando com uma prisão e várias acusações criminais. Mais um exemplo de como uma situação aparentemente simples pode sair completamente do controle. Este é o último caso. E também o mais perturbador de todos. Algumas coisas que eu descobri aqui simplesmente não deveriam existir. Então fica até o final, porque essa história pode mudar completamente o que você pensa sobre esse lugar. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha sobre ter esse tipo de trabalho. Imagine estar trabalhando normalmente em um posto de gasolina, quando, de repente, uma simples ocorrência policial se transforma em um intenso tiroteio capturado pela câmera corporal de um policial. Foi exatamente isso que aconteceu em Victorville, Califórnia, em 2022. O que começou como uma abordagem aparentemente comum, rapidamente saiu do controle. Em poucos segundos, tiros começaram a ser disparados dentro do posto, e o policial que atendia a ocorrência acabou gravemente ferido. Mas a bodycam registrou cada segundo dessa troca de tiros. No vídeo de hoje, você vai ver exatamente como tudo aconteceu, desde os primeiros momentos da abordagem, até o instante em que a situação explode em um confronto armado que termina de forma trágica. Hey brother, do me a favor, come here. Hey, stop. Vote for two. Fuck you up. Sam 5, I'm hit. Shots fired. Sam 5, I'm hit multiple times. Send meds. Suspect down.
tiro acertou o policial com força. Ele caiu imediatamente no chão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A dor era intensa, quase impossível de ignorar. Mesmo ferido, ele tentou se mover. Cada movimento parecia mais difícil que o anterior. Mas o confronto ainda não tinha terminado. Deitado no chão, lutando contra a dor, ele ergueu a arma novamente. Porque naquele momento, ele sabia de uma coisa. Se ele parasse, poderia não sair dali.